Sejam bem-vindos novamente ao canal do Núcleo Companhia das Índias. Nesse vídeo, nós continuamos as entrevistas da série Justiças em Xeque, sempre trazendo uma ideia diferente de justiça em contextos históricos da época moderna. Convidada do nosso quinto encontro é Silvia Patuzzi, professora de História Moderna do Instituto de História da UF desde 2013. Silvia foi coordenadora da Companhia das Índias durante vários anos, e a gente pode dizer que é uma modernista no estrito senso, porque ela tem trabalhos sobre a tradição humanística, a história intelectual e as muitas interfaces entre política e religião na Europa do século XV ao XVII em especial. Nos últimos anos, ela expandiu seus interesses para o espectro da história global, além do tema também da pobreza nas sociedades ibero-americanas, sobre o qual, aliás, falaremos nessa entrevista. Silvia, nós lhe agradecemos muito pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rodrigo, e obrigada a Pedro Lima, que está organizando tudo, né, atrás do palco. É uma dupla oportunidade, creio, linkar moderna com Brasil colônia, entre aspas, e também pensarmos sobre o nosso ofício, sobre como a gente produz conhecimento histórico. Obrigada. Bom, nós iniciamos essa conversa com a imagem de um livro contendo 100 emblemas de Juan Solórzano Pereira. Trata-se da página 533 da primeira edição desse livro de 1653. Nesse tempo, o jurista espanhol já havia sido juiz da Audiência de Lima e também governador das Minas de Huancavelica, no vice-reino do Peru, de 1609 a 1627. De volta à Espanha, Solórzano Pereira ocupou vários cargos, com destaque para sua atuação no Conselho das Índias. Paralelamente, ele publicou livros sobre o direito do Novo Mundo, nos quais apresenta estudos de casos acompanhados de muitas referências e citações. Mas a sua emblemata, como vamos abreviar aqui, possui um perfil mais aberto, em diálogo com máximas morais e conselhos políticos. A cópia digital que reproduzimos e que vemos aqui foi feita através do exemplar da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É um artefato publicado em fólio, ou seja, contém folhas dobradas apenas uma vez para encadernação, e que possui quase 1000 páginas. Devido a esses aspectos, deve ter sido muito difícil manusear essa peça por conta das suas dimensões. Como vemos pela imagem, a configuração visual da página segue um esquema triplo, sobre o qual vamos ouvir depois, daqui a pouco, a Silvia falar mais. Em primeiro lugar, há acima um lema em latim, que traduzindo seria algo como a defesa dos pobres, junto com o número do emblema, nesse caso 65, em algarismos romanos. Depois, abaixo, temos a gravura em separado do texto, impressa por um molde de cobre, nesse caso pelo gravador francês Robert Cordier. Por fim, abaixo, há um epigrama em verso, também na língua latina. Contudo, Solórzano Pereira, nesse livro, adicionou aos emblemas longos comentários seus desse mesmo idioma, em latim, com citações de autoridades, principalmente gregas ou do mundo latino, além dos primeiros padres da Igreja. Por exemplo, nessa página, nós podemos ver as notas marginais referindo-se a São Cipriano de Cartago e às tapeçarias de Clemente de Alexandria. Mas vamos deixar a Silvia explorar um pouco mais esse emblema em específico, esclarecendo, por favor, Silvia, por que ele se relaciona aos temas da pobreza e da justiça na época moderna. Obrigada, Rodrigo. Acho que isso não é uma pergunta, é um desafio. Vale dizer como que a gente junta um sapo com uma vara na boca, um jurista espanhol e o problema da pobreza e da justiça na Idade Moderna. Vamos por partes. De que pobreza estamos falando, em primeiro lugar, né? Você apresentou, aliás, vou te contratar sempre, de maneira muito laudatória, né, a trajetória, e, de fato, nos últimos 5 anos, tenho investigado, junto com outros professores da UF, fora da UF, problemas relativos à desigualdade e à pobreza, tal como é codificada e normatizada em termos jurídicos e teológicos no início da época moderna.
Mas então, de que pobreza estamos falando? Hoje, assim como na época moderna, a pobreza é um fato histórico. Ela é resultante de relações de força e, portanto, transformações econômicas e políticas que são historicamente datadas, vamos dizer assim. Ou seja, pobres, entendidos como indivíduos que, em estados de necessidade, seja porque desprovidos de recursos materiais ou porque se encontram numa condição de maior fragilidade, eles sempre existiram e foram objeto da pesquisa, sobretudo da sociologia da economia no século XIX e depois da história social. Pois não é dessa pobreza, né, enquanto fato social e econômico mensurável, vamos dizer assim, que me ocupo, e sim dos processos de pauperismo e marginalização enquanto condição histórica, objeto de intervenção normativa e de controvérsia político-religiosa. Dito de outro modo, me ocupo em identificar as figuras da pobreza tal como elas são fabricadas mediante a tradição textual das Sagradas Escrituras e do direito comum para qualificar uma parcela da população do mundo ibero-americano moderno que é qualificado como rústicos, menores, órfãos, viúvas, peregrinos, pobres, etc., etc. Portanto, uma gama de indivíduos que são acumunados sob o estatuto jurídico de pessoa miserável, né? E é isso que permite reivindicar aos que assim os qualificam, de modo legítimo, a tutela e o governo por parte das instituições políticos religiosas. Então, é esta pobreza da qual estamos falando, uma pobreza que é uma categoria normativa, jurídico-teológica. Por isso, figuras da pobreza. E de que juristas estamos falando? Você fez a introdução maravilhosa, né, do Solórzano. Então, mas não só ele. Estamos falando de um grupo de intelectuais que tem formação jurídica e teológica e que atuaram em universidades, chancelarias do orbe imperial ibérico, ou se reuniram nos concílios provinciais, como os de Lima e de Cidade do México, na segunda metade do século XVI, como missionários e jesuítas, como José de Acosta. Então, de Francisco de Vitória a Gabriel Álvarez de Velasco, de Domingo de Soto a Solórzano Pereira, portanto, de meados do século XVI à primeira metade do século XVII. E por que este grupo específico de intelectuais? Porque eles enfrentaram a tarefa, como juristas e teólogos, de assegurar, vamos dizer assim, o ingresso e o enraizamento de valores culturais do Ocidente cristão na sociedade ameríndia. Ou seja, são eles que estabelecem um código comunicativo comum entre espanhóis e nativos. Traduzem, né, a realidade e a cultura daquele mundo para transformar o outro em súdito, vamos dizer assim, de maneira simples. E para fazer isso, é necessário produzir e representar o espaço americano enquanto um novo espaço social. Para fazer tudo isso, obviamente, na primeira época moderna, esse desafio de transformar as populações indígenas do Novo Mundo em súditos, integrados à ordem imperial, ocasionou uma ampliação e uma flexibilização enorme das categorias teológicas e jurídicas que eram utilizadas para governar as relações com os desiguais, pelo menos desde o direito civil romano. É nesse contexto que os ameríndios são classificados como miseráveis. E, portanto, a eles são atribuídos duas condições que qualificavam e especificavam esse estatuto jurídico da miserabilidade: rusticidade e menoridade. Agora, por que eles podiam ser qualificados como miseráveis aos olhos de juristas e teólogos? Porque tinham sido convertidos recentemente e, portanto, precisavam ser tutelados espiritualmente, porque tinham uma condição naturalmente humilde e servil, e porque suscitavam um compadecimento por sua pobreza material e espiritual. O que implicava qualificar como menor, como rústico, como pauper et miserabilis esta população? Significava adaptar essas categorias à realidade do novo mundo. E isto, portanto, implicava reconhecer a legitimidade do caráter miserável do indígena
e lhe imputar uma incapacidade que requeria, portanto, a tutela, e tornando-os, portanto, subservientes ao bispo, ao encomendeiro, ao missionário, que seja. O que o sapo, com uma vara na boca, tem a ver com a fabricação dessa figura do índio como miserável e da pobreza, e dos que são portadores dessa qualificação de pobreza, como uma população a ser tutelada e, portanto, a ser governada? Ora, para responder a isso, deveríamos ir a outro livro do Solórzano, que é a Política Indiana. Mas por que você escolheu inteligentemente uma imagem? Porque os juristas do século XVI e XVII sabiam que era possível difundir um enorme processo intelectual, né, uma grande cadeia de argumentos, através de algumas imagens e epigramas. E essa é a função, né, do uso do emblema, no caso do Solórzano. Todo o léxico teológico jurídico das figuras da pobreza ibero-americana, estou chamando assim agora, tá? Elas eram metabolizadas, digeridas mediante uma cultura visual que era capaz exatamente de condensar e difundir séculos de tradição e de debates intelectuais. Então, a ideia da miserabilidade era associada visualmente, no caso, né, dessa imagem particularmente, a uma tópica laica, não eclesiástica, muito tradicional, que é a defesa dos oprimidos, a honra da defesa dos oprimidos, que remontava inclusive a Hércules e à luta contra a Hidra de Lerna ou ao bestiário medieval. Tá? Era muito comum que intelectuais divulgassem suas ideias utilizando-se a cultura visual. Nos nossos cursos de moderna, a gente está muito acostumado, por exemplo, a mostrar esses recursos nas batalhas da propaganda religiosa, né? Portanto, no debate luterano, ou através dos roteiros de missão e de ascese, como o Evangelho por Imagens, né? Do jesuíta Jerônimo Nadar. Mas esse recurso poderoso que associava a palavra imagem também era utilizado e explorado no campo específico da cultura jurídica, que é exatamente onde a gente deve inserir o emblemata de Solórzano. A nossa cultura visual não está acostumada a esse tipo de configuração visual. E eu vou fazer uma grande simplificação aqui. O emblema, tal como você apresentou, ele é o nosso hashtag. O que isso quer dizer? Ele permite condensar uma constelação de tradições visuais e também literárias e mitológicas através de um problema, né? Então, hashtag defesa da pobreza. Como fazer isso, né? Como é que aparece nessa imagem particular o esquema tripartido? Se a gente der um zoom apenas na parte superior dessa imagem, a gente percebe que a primeira parte é a inscrição, né? A sentença que intitula a composição visual. Nesse caso, Pauperum Tutamen, na edição latina, e na edição em castelhano, Defesa dos Pobres. O próprio Solórzano cuidou da tradução. Veja que Solórzano, então, apresenta ao leitor dois temas que estão entrelaçados por tradições paralelas, vamos dizer. A tradição político-moral da função paternal do governante como amparo dos indefesos e dos necessitados, e a tradição jurídica do estatuto do pobre e do miserável, que é objeto da sua política indiana, sobretudo do livro 2 da política indiana. Então, ele mistura essas duas tradições. O emblema faz parte exatamente, inclusive esse emblema 65, faz parte de uma sequência, toda ela dedicada ao tema central da justiça, né? Enfocando, sobretudo, um atributo importante do valor da justiça, que é o da equidade, tá? Então, a equidade é o princípio da prática judicial que deveria ser reservada. Mas vamos agora focar na segunda parte, depois da inscrição, né, que remete a essa dupla tradição. É a pictura, ou seja, é a composição do repertório visual, que, como você muito bem colocou, não é apenas o cenário montado, mas tem o medalhão, tem a inscrição repetida no medalhão,
onde a defesa do pobre vira a defesa da justiça, né? Porque ele muda a titulatura, né? E exatamente caracterizando, portanto, a justiça enquanto tratamento equo. Qual é a cena representada? De uma rã com um caniço na boca, enfrentando a voracidade de um predador, um animal predador muito perigoso, o maior predador do Nilo, que é o crocodilo, tal como está descrito no epigrama na sequência. Essa é uma rã muito astuta. Tá? Por quê? Porque, obviamente, ao segurar esse caniço na boca, ela consegue, né, fazer uma propaganda de sua própria potência e dissuadir o crocodilo de devorá-la, uma vez que as presas não conseguiriam abarcar as dimensões do caniço, não do animal, mas do caniço. Portanto, ele agiganta-se através do caniço. Óbvio que essa composição iconográfica estabelece uma analogia com o quê? Com a vara da justiça. Esse caniço que a rã segura é exatamente a vara da justiça que permite defender os que, por sua natureza, estão, na verdade, numa situação desfavorecida. Ora, como é que Solórzano montou essa cena? Ele foi dormir, tinha um sapo coachando debaixo da sua janela? Claro que não. Ele recorre a uma tradição visual que lhe era familiar e lhe era disponível. O tema, volto a dizer, o tema da opressão dos mais fracos e da sua desproteção em relação aos mais poderosos era uma tópica recorrente desde a literatura clássica latina. Ele faz diretamente, obviamente nos comentários, são 30 páginas de comentário, né? Isso a gente deduz dos comentários. Ele faz referência a uma obra importante de um helenista chamado Claudio Eliano, que viveu no século III, final do século II, início do século III depois de Cristo, né, sobre a natureza dos animais, De Natura Animalium. E, ao desenvolver o mito da luta de Hércules contra a Hidra de Lerna, o serpente, portanto, que sai das águas, entretanto ele transforma no crocodilo, né, ele se remete, faz uma remissão direta a uma tradição visual que é exatamente ao enfrentamento da rã com caniço perante a Hidra. Isso está, por exemplo, nos emblemas de Joachim Camerarius. E também numa alegoria específica de Cesare Ripa sobre a estratégia militar. Então, isso é facilmente reconstituível. Particularmente naquela alegoria de Cesare Ripa sobre a estratégia militar, aparece um soldado com um escudo e o escudo tem uma rã com um caniço na boca. Então, ele faz uma ressignificação de um dicionário visual, de um patrimônio, visual que ele tinha à disposição e coloca um crocodilo no Nilo. Por quê? Porque há uma longa tradição literária, que era bastante em uso, inclusive nas comédias populares ibéricas do final do século XVI, que associava o crocodilo com a falsidade e a corrupção, com aquele que chora lágrimas de crocodilo, ou seja, aquele que finge estar preocupado e se apiedar com a situação alheia, mas na verdade só se preocupa consigo mesmo. Então, o crocodilo é uma metáfora para o mau governante, que pode ser enfrentado por aquele que é poderoso, que abusa do seu poder, e que pode ser enfrentado com a vara da justiça. Moral da história. Tal como a rã perante o crocodilo, os pobres europeus e os pobres ameríndios devem ser amparados enquanto homens em condição de miserabilidade, por sua servilidade, por sua rusticidade e por sua ignorância. Esse é vamos dizer assim, é o significado, grosso modo, dessa imagem. Eu queria dar uma parte, porque estava lembrando aqui de uma paródia da Ilíada, que também colocava os batráquios lutando, enfim, como então essas imagens de animais elas são apropriadas e ressignificadas conforme circunstâncias político-jurídicas, enfim, sociais no sentido largo. Bom, gostaria então, Silvia, você já estava comentando na sua resposta sobre a repercussão desses trabalhos de juristas, não é? E o Solórzano, para nós aqui, figura à frente de todos, pelo exemplo que foi destacado. Então, especialmente o Solórzano Pereira
teve edições de livros seus em latim, em castelhano, e a sua reputação se estendeu à América Portuguesa, não só à América Espanhola, e por todo o século XVIII. Então, eu gostaria aqui de trazer apenas um outro exemplo, aqui de forma manual, de um trabalho de um juiz de fora, na verdade, alguém formado em direito, no mundo português, no final do século XVIII, em 1790, especificamente, esse juiz, chamado Francisco de Novaes Campos, ofertou ao futuro Dom João VI, que então ainda era príncipe, de forma oficiosa, regente, um livro que adaptava a emblemata do Solórzano a um outro modelo de literatura da época, podemos dizer assim, Os Espelhos de Príncipes, uma espécie de livros de conselhos, como sabemos, que eram oferecidos em forma de máximas aos governantes. E eu tenho aqui uma edição contemporânea, mas que é facsímile, né? Aqui podemos ver a folha de rosto, então, explicitando que se trata de uma paráfrase do livro do Solórzano, feita em pergaminho, né? Quer dizer, então, em pele de carneiro, que devidamente preparada para receber os escritos e as pinturas, e, enfim, indo para a correspondência do emblema que nos interessa, temos aqui, então, uma nova versão do emblema 65, em que vemos, nesse manuscrito, repito, aqui atualizado numa edição facsímile, se não me engano, organizada por Maria Helena Prieto, na década de 1980, é uma edição patrocinada pela Biblioteca Nacional do Brasil. Esse original manuscrito, eu já tive a oportunidade de ver, está na seção de manuscritos da nossa Biblioteca Nacional. E, então, vemos aqui, em contraste, não é com a imagem matricial que apresentamos aí pela exposição da Sílvia, vemos as formas um tanto mais arredondadas da rã e do jacaré, ou crocodilo, que isso pode indicar, segundo os estudiosos, uma aproximação com um tipo de pintura que era realizado nos conventos, né? Pode ser uma pista para a autoria gráfica dessa versão setecentista adaptada em origem do livro do Solórzano. Também a forma octogonal, que envolve o emblema, era um tipo de decoração muito comum no Palácio de Queluz, que abrigava a família real, à época, nos arredores de Lisboa. Muito bem, aqui temos a reprodução do epigrama em latim, mas à direita nós temos uma página em que, ao invés dos longos comentários, aqui o Francisco de Novaes Campos colocou um soneto, parafraseando a mensagem que está sendo veiculada. E o soneto era uma forma poética extremamente prestigiosa no século XVIII, português, não somente. Então, estamos diante de um caso de ressignificação, de recepção dessa cultura política e jurídica que ecoa em diferentes ambientes e tempos pela nossa chamada época moderna. E ecoa com base nessa conjugação de texto e imagem. Então, estamos falando de uma tradição emblemática, não é? E, portanto, as ideias elas se comunicam com formas, não somente visuais, mas textuais também. E nós sabemos que você vem estudando há vários anos essa tradição emblemática que surge na Europa, pelo que sei, desde o século XV, mas com certeza você vai saber explicar melhor e como que isso é um importante meio de comunicação de ideias, imagens, posturas, no tempo que nós estudamos. Então, gostaria de te ouvir mais sobre isso. Obrigada, Rodrigo. Essa pergunta é o continente, eu vou condensar. Tem duas coisas importantes. Primeiro de tudo, agradeço o link que você fez para frente, né? Ou seja, o Solórzano já recebido, a posteriori. Eu pensei na recepção, que o Solórzano, a ressignificação que ele faz, portanto, desde o Olciato, e você conseguiu olhar para frente. Então, depois eu quero voltar a isso, porque, à medida que você falava, me veio à mente
como é importante destacar que fica parecendo que essas relações, essas ligações perigosas, entre aspas, né, e esses tramas de encontros e desencontros, de livros que citam outros livros, imagens ressignificadas, só possa ser possível de ser estabelecidas porque você fica o dia inteiro ou décadas inteiras na biblioteca. O que é que eu quero dizer? Por um lado, tem o acaso, né? A gente consegue estabelecer porque, como você fez, lembrei da Ilíada, né? Existe um patrimônio que a gente consegue mais ou menos mapear, que é exatamente esse patrimônio literário retórico, né, do classicismo no sentido largo, como Amedeo Condon chama, né, da cultura do classicismo, que é reapropriada. Mas, por outro lado, né, em termos metodológicos, depois acho até que a gente vai voltar a isso, existem algumas pistas, vamos dizer assim, para perceber como é que esses autores, né, se inserem num determinado circuito de produção e reprodução desse tipo de obras. Mas vamos por partes. Você me perguntou sobre a emblemática, né? A historiografia sobre os emblemas convenciona atribuir a forma moderna, né, dos livros impressos de emblemas a Andrea Alciato. Então, o Emblematum Liber, de 1531, do Alciato, seria a certidão de nascimento desta cultura visual associada ao suporte livro impresso, tá? E ele teria sido Alciato, de fato, que propôs o modelo do emblema tripartido, e que depois gerou uma série de variações. No caso específico do Círculo Imperial dos Habsburgos, tá? Os herdeiros diretos da tradição de Alciato, no sentido que são tradutores, divulgadores e também fazem referência direta, são conhecidos, inclusive, por Solórzano, são basicamente os grandes Cristóbal Pérez de Herrera, o Discurso do Amparo e dos Legítimos Pobres, de 1598, e seus Provérbios Morais e Conselhos, de 1608, os irmãos Covarrubia, né, Sebastião de Covarrubia Orozco e Juan Orozco e Covarrubias, que tem um conjunto de emblemas morais que são publicados em 1610, o primeiro irmão, e em 1598, o segundo. E o Saavedra Fajardo, com suas empresas políticas, de 1640. Então, são 4 ou 5 grandes receptores do mundo ibérico que publicam entre Sevilha, Madrid e Viena, tá? E, portanto, estão nesse mercado livreiro e acadêmico e se tornam referências, né, vamos dizer assim, paradigmáticas deste modelo. Por que eu disse que o Alciato é o pai dos emblemas no formato, como estava dizendo, no formato impresso, tá? Porque esse conjunto de imagens condensadas, que vem, na verdade, da mitologia greco-latina, né, das figuras mitológicas e das alegorias às figuras mitológicas, tá? Então, esse patrimônio visual, muitas vezes apenas acompanhado de um único anagrama, ou de uma frase, ou até de um enigma, né, que eram os emblemas, as empresas e, sobretudo, os hieróglifos estudados pela cultura neoplatônica florentina, eles faziam parte da vida cotidiana do Renascimento. Eu escolhi um veneziano chamado Jerônimo Ruscellai, né? Girolamo Ruscelli, ou Jerônimo Ruscellai. Ele é, na verdade, um polígrafo e um tratadista que exatamente vai falar sobre os tratados de empresas e emblemas. Então, vamos dizer que na década de 1580, né, no último quarto do século XVI, você já tinha tanta produção de emblemas, além do modelo do Alciato, que já era necessário, de alguma maneira, fazer uma genealogia e classificar as formas. Então, Girolamo Ruscellai, ele faz, ou Ruscelli, né, ele faz, basicamente, uma grande classificação dos tipos de tratados que existiam nessa época, né? Ele escreve exatamente isso num livro intitulado As Empresas Ilustres do Signor Jerônimo Ruscellai, que é publicado em Veneza
em 1584. É a edição que eu consultei, a edição original é 72. E na introdução, das páginas 7 e 20, na introdução dessa obra, ele exatamente diz onde eram utilizados e como eram utilizados os emblemas e as empresas. E ele diz, empresas e emblemas eram expostos em, estou citando, brinquedos, mascaradas, comédias, guerras, nas bandeiras e nos escudos, nas vestimentas, ou eram levadas penduradas nos pescoços, em pingentes, medalhas para cabelos ou alfinetes em chapéus. O que isso quer dizer? Quer dizer que era uma ampla constelação visual, a dos emblemas, vamos dizer assim, que permeava a realidade cotidiana das cidades, né, urbana, né, cotidiana, no Renascimento. Então, aparecia tanto em situação de guerra, como de namoro, de carnaval, do comércio e assim por diante. Entretanto, esta cultura visual, quando encontra o livro e o livro impresso, que vai se tornar o seu veículo e estímulo de difusão, né, ao ter como suporte o livro, a própria estrutura tipográfica, a própria exigência tipográfica de imprimir acaba codificando essa imagem e estrutura o formato iconográfico triplex, do qual você estava falando. Aliás, se a gente voltar à imagem em algum momento, né, a imagem que você apresentou no início da página, você vai ver a própria página emoldurada, né? Então, é a moldura dentro da moldura. E este formato iconográfico e de enquadramento textual padrão, portanto, o esquema tríplice da página, né, que você mostrou, vai se tornar uma referência. Então, ela é uma cultura muito importante. Já que você apresentou o livro, eu vou apresentar também. Este aqui é, na verdade, o catálogo de uma exposição, tá? Uma exposição da biblioteca, de outra biblioteca, da Biblioteca de Florença. Tá? Estamos sempre falando de grandes bibliotecas, né? E ela foi organizada, né, por uma grande especialista na cultura visual, da cultura visual renascentista, né? Em colaboração com a Escola Normale Superiore di Pisa, né? E, na verdade, trata-se de uma exposição que vai mostrar todos os modelos possíveis de empresas e emblemas, os mais diversos, tá? De impaginação, de formatos e de usos. Entretanto, o que me interessa é apenas o título, tá? Que a Lina Bolzoni, eu estava meia hora tentando lembrar o nome dela, que a Lina Bolzoni, exatamente, que é a grande especialista, né? Ela utiliza para a exposição. Esse é o lema: com palavra breve e com figura. E o que quer dizer com palavra breve e com figura? Esta é a hashtag que eu estava dizendo. É a capacidade de condensar longos debates e tradições em apenas um título, uma imagem, uma composição visual e um breve comentário. Mas tem mais um valor importante. Ela permite ser lida com níveis de leituras os mais diversos. Para o público mais geral, uma alegoria com sentido moralizante, defender os pobres. Para os mais eruditos, uma longa tradição que remonta a São Cipriano. Então, ela permite níveis diferenciados de apropriação e, portanto, circula, né, num público leitor ou semi-leitor, vamos dizer assim, muito mais amplo. Essa é a grande vantagem dessa tradição. Muito bem, né? E justamente como que estamos percebendo nessa entrevista, não é? Que você consegue juntar a história intelectual das ideias a configurações gráficas muito disseminadas pelo tempo que nós estudamos, a chamada época moderna, e com o destaque do tema da pobreza aí aparecendo. Então, conteúdo, método, posturas historiográficas estão aí já embutidos no decorrer da sua entrevista. Mas, a nível conclusivo, né, eu gostaria de te ouvir um pouco mais o que significa fazer história conceitual
pensando um pouco nos estudantes, né, que iniciam as suas trajetórias acadêmicas e, ao mesmo tempo, com algo que é muito peculiar seu, com escolhas de fontes e documentos que, de fato, iluminam, não é? Quer dizer, você não desconsidera o artefato, né, o objeto materialmente considerado e, ao mesmo tempo, estuda a história das ideias. Então, eu acho que é uma maneira muito peculiar de ser historiadora e eu gostaria de te ouvir sobre isso. Não tem uma definição, né? Não dá para dizer, eu faço história das ideias, eu faço história dos conceitos, história intelectual. Não é uma etiqueta que nos define. O que nos define é o problema historiográfico e histórico que a gente enfrenta, vamos dizer assim, né? A gente sempre parte de um problema. E qual é o problema? E você citou Renato Franco, né? Com ele e com outros autores, inclusive especialistas em cultura visual, a gente montou um grupo de pesquisa e leitura associado à Companhia das Índias, que é o Grupo Paupertas, né? E qual é o grande objetivo de trabalho comum desse grupo, de alguma maneira? É exatamente perceber como as categorias de pobre e a condição de miserabilidade são forjadas por aquilo que eu chamo de uma máquina retórica, que produz não só textos, mas imagens, né? Por uma máquina retórica que é utilizada como estratégia para permitir a bispos, missionários, teólogos e juristas identificar primeiro, qualificar uma parcela da população como miserável, qualificar a caridade como uma virtude pública, reivindicar a tutela moral desse conjunto e, portanto, governar como guardiães dos pobres. Tanto é uma questão política, sem dúvida, é uma questão política. Ora, e como se faz isso? Como todo historiador trabalha, formula uma pergunta, elege um procedimento heurístico e tenta responder o problema provando, demonstrando a tese. Nesse caso específico, a minha trajetória ela é muito marcada, desde o começo das minhas pesquisas, por uma determinada historiografia italiana, modernística, e aí eu me refiro a Delio Cantimori, em primeiro lugar, e ao seu conceito de semântica histórica, e a outros autores também, mas sobretudo Delio Cantimori particularmente, e talvez de maneira mais contemporânea, Romain Descendre, né, que trabalha exatamente com a geopolítica, vamos dizer assim, a geopolítica e a filologia política. Do que se trata, na verdade? Trata-se basicamente de pensar o trabalho intelectual de produção do vocabulário político e, obviamente, não apenas do vocabulário, mas também das estratégias normativas para intervir na sociedade, da governança, diríamos hoje, tá? Delio Cantimori utiliza a expressão a semântica histórica para dizer que ele fazia o que Valla fazia, Lorenzo Valla. Ou seja, é menos um método em termos linguísticos e muito mais uma atitude crítica de conseguir se debruçar sobre as fontes e decodificar o seu sistema cultural e linguístico, inclusive de composição visual, óbvio, né? E fazer isso de alguma maneira, filologicamente. Como assim? De que filologia estamos falando? É uma filologia que parte inicialmente de uma leitura que é quase tradução. Eu posso estar lendo italiano arcaico, né, um texto veneziano como o que eu citei do Ruscelli, do século XVI, mas eu preciso traduzi-lo como se eu estivesse lendo um texto em alemão, tá? Porque, na verdade, a tradução é sempre a forma mais correta, precisa e densa e rigorosa, melhor dizendo, de leitura, né, para o historiador. Então, eu preciso entrar, me armar daquelas ferramentas, com dicionários, com especialistas que me permitam entender não só a estrutura sintática, os gêneros retóricos, mas os usos específicos que são feitos dentro daquela obra de linguagens ou expressões que eram compartilhadas. Tá? Então, isso é muito importante, é o primeiro passo.
Então, uma leitura lenta, minuciosa, como se eu estivesse traduzindo, né? E que, portanto, permite, depois de muito tempo, né, restabelecer os laços e os ecos que o distanciamento de uma obra sempre constrói. Agora, é uma leitura sempre politicamente orientada, não ideologicamente. O que quero dizer politicamente orientada? Porque a dimensão política ela é hegemônica. Primeiro porque os textos dos autores com os quais trabalho são homens que governam, né? Ou que se preocupam com o governo, vamos dizer assim. E, por outro lado, porque uma abordagem crítica analítica dos textos, que é exatamente essa filologia histórico-política, ela sempre, de alguma maneira, vai enfatizar o uso dos termos. Qual era o sentido dos termos? Isso é apenas o primeiro passo. O segundo passo, e o mais importante, é qual é o uso que é feito, quais são as estratégias que são utilizadas para difundir e com que finalidades esses textos. Portanto, é a vida eminentemente política de qualquer modelo retórico que é utilizado. Tá? Então, isso é fundamental. Em termos heurísticos, né, o procedimento é a escala, é um jogo de escala, né? Para usar um termo bastante conhecido, ou seja, em que medida aquele texto e aquela imagem me permite espelhar um processo mais geral, para não cair na erudição isolada e vazia, mas um processo mais geral e me permitem, de fato, iluminar ou reconstituir, vamos dizer assim, estruturas de funcionamento, né? Essa máquina retórica. Como funciona essa máquina retórica? Como é que eu pego uma série de imagens e metáforas e analogias literárias ligadas a uma desigualdade de natureza, né? Rusticidade e minoridade, que vem desde o Código de Constantino, me ressignifico para delimitar uma nova população. Então, como é que eu faço isso? Como é que essas operações acontecem? E, sobretudo, como é que isso se torna legítimo e passa a significar, de alguma maneira, de fato, um direito conhecido e reconhecido como universalmente válido, né? Então, esse é o procedimento. Como sempre, mais se erra do que se acerta. Silvia, é muito interessante, né, porque você, ao mesmo tempo que nos apontou determinados cuidados, ao mesmo tempo fez toda a ressalva que nós não podemos ficar reféns de etiquetas, nem não. Etiquetas qualificativas de tipos de história, Correto. tampouco de metodológicas de uma receita de bolo que todos os estudantes, e nós também, né, devíamos seguir aqui ou ali. Né? O tempo inteiro o que norteia as nossas pesquisas devem ser os problemas, as perguntas que nós somos capazes de formular a determinados objetos, questões ou objetos concretos, especificados como fontes, que nos suscitam todas aquelas interrogações. Então, lhe agradeço muito, Silvia, por poder conversar com você hoje, e pedimos aos nossos ouvintes que se inscrevam no canal da Companhia das Índias, que consultem a nossa conta no Instagram, porque estamos querendo aqui, através do tema da justiça, comunicar posturas de investigações e no tratamento dos nossos temas. Agradecemos, então. Muito obrigado, Silvia. Eu agradeço a você e ao Pedro. Tchau, tchau.